Deus esconde aquele que deseja estar exposto, mas expõe aquele que deseja estar escondido. Olá, queridos. Meu nome é Ana Carolina. Hoje é dia 5 de maio de 2023, sexta-feira. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje nós estamos meditando um pouquinho sobre o livro Mulheres Improváveis, capítulo 1. E tão importante quanto você ficar até o final desse vídeo para o nosso momento de oração é você deixar um like nesse vídeo, tá bom? Quando você deixa o like, você está oferecendo a Deus, né? E dizendo ao Senhor como uma oferta de gratidão: olha, Deus, eu gostei tanto desse vídeo que eu gostaria que outras pessoas fossem alcançadas por essa mensagem. E aí o YouTube vai recomendar esse vídeo a uma outra pessoa, tá bom? Então hoje nós vamos meditar um pouquinho nas passagens do capítulo 1 do livro Mulheres Improváveis, da editora Vida. A autora desse livro é a Viviane Martinello, pastora Viviane, tá? O link do livro está aqui embaixo na descrição. Se você quiser receber na sua casa, no conforto do seu lar, só clicar aqui. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Amém? Deus esconde aquela que deseja estar exposta, mas expõe aquela que deseja estar escondida. Muitas das mulheres que Deus vai levantar nos próximos anos estão escondidas no anonimato. Somos nós, eu, você, mulheres comuns, envolvidas nos afazeres da vida, mulheres improváveis, que estão sendo encontradas por Jesus neste tempo. Mulheres que estão sendo encontradas por Jesus no lugar onde elas estão posicionadas nesse momento, porque neste lugar elas levantaram um altar de adoração ao Senhor. São esposas, mães, mulheres solteiras, mulheres que enfrentam dores do divórcio, do luto, da traição, do abandono, inúmeras situações desafiadoras que fazem parte do nosso universo. Porém, o diferencial dessas mulheres é que as condições que elas se encontram não definem aonde elas estarão nos próximos anos. As variáveis que a gente vive no nosso dia, elas não determinam no nosso dia, na nossa realidade, no nosso hoje, né? Elas não determinam o futuro que nós teremos. E essa é uma verdade que nos alcança, né, no capítulo 1 desse livro. Deus, ele esconde aquele que deseja estar exposto, mas ele expõe aquele que deseja estar escondido. Porque estar escondida libera sobre nós o favor de Deus, para que ele nos posicione no lugar aonde nós seremos geradas por ele, e não nos lugares que nós gostaríamos de estar. É ele quem nos posiciona. A exposição que ele dá para suas filhas não é pessoal, não é para autopromoção. A forma que isso vai acontecer, o tempo e o lugar são definidos por ele. Nós não precisamos ficar disputando lugares, seja no nosso trabalho, na nossa igreja, em qualquer lugar que a gente esteja. Porque o lugar que Deus tem para nós tem o nosso nome e ninguém pode ocupar esse lugar. E muitas vezes nós desejamos lugares simplesmente pela fragilidade do nosso ego e a nossa necessidade de afirmação. Mesmo que estejamos sendo convidadas, né, para estar em determinados lugares, quem vai nos posicionar naquele lugarzinho ali é o dono da festa, o dono do lugar, que é o Senhor. Então nós devemos respirar, descansar, buscar a presença de Deus, porque só ela pode preparar o nosso coração para os lugares de autoridade projetados por Deus para nós no tempo futuro. É importante a gente pensar que tudo que Deus faz na nossa vida começa pelo fundamento, pela base, pelo alicerce. Inclusive, no devocional de mulheres virtuosas, né, que a gente tá falando, eu vou deixar o link aqui para você acessar, no capítulo Provérbios 8, vem falando sobre isso, né? Deixa eu achar aqui.
A sabedoria, ela é um atributo fundamental, ela é uma base, ela é um alicerce, né? Ela foi formada desde a eternidade, quando Ele estabeleceu os céus. Então, tudo que Deus faz começa pelo fundamento, pelo alicerce. E o que isso quer dizer? Quando nós estamos no fundamento, no alicerce, nós estamos num lugar que ninguém está vendo. Os olhos das pessoas não alcançam quando uma casa está sendo construída, a sapata dela está sendo construída, né? O alicerce, porque é para baixo. Uma planta, quando ela cresce, o caule, a copa, e ela dá frutos e folhas, primeiro ela cresce para baixo. Então, o fundamento, ele é tão importante para Deus, porque é Ele que vai dar sustentação para o propósito e para o destino que Ele vai nos levar. E o crescimento desse fundamento, ele é feito no anonimato. É silencioso, mas tem um grande poder. É um fundamento secreto que trará à luz uma obra ao público. E essa construção, Deus está se certificando de que o nosso coração está nele e permanecerá nele. Ele nos confia coisas aparentemente pequenas, mas extremamente valiosas. E só depende de nós como nós vamos cuidar dessas coisas. Quando nós somos fiéis no pouco, o mundo também, né, virá às nossas mãos. Não importa se o começo é pequeno, porque todas nós nascemos pequenas, frágeis, dependentes. E essa fragilidade, essa dependência estabelece uma conexão que jamais deve ser desfeita. A dependência de Deus não é só positiva, né? Depender de Deus é algo que todas nós deveríamos ter enraizados no nosso coração. Mas é uma condição para que a gente desenvolva em nós a vontade do Pai. Ou seja, quando somos cuidadas pelo Pai, na nossa pequenez, o nosso foco não está no crescimento, mas no processo de sermos nutridas. Não tenha o foco no crescimento. Não queira ser grande. Ame o seu pequeno começo. Ame esse lugar especial. Cuide desse lugar que você ocupa, porque é nesse lugar que você será surpreendida. O ouro, o diamante, as pedras preciosas, elas estão escondidas e elas precisam ser encontradas, porque a terra esconde o que há de mais precioso. E o fato delas estarem escondidas não tira e não diminui o valor delas, muito pelo contrário. Quanto mais escondida, mais rara, e quanto mais rara, mais valiosa essa pedra se torna. Essa dinâmica é a mesma que se aplica às mulheres que Deus está levantando nessa geração. Mesmo escondidas, o valor delas não diminui em nada. Na verdade, elas estão escondidas a fim de serem geradas e, no devido tempo, serem trazidas à luz. O Deus, nosso Deus, usa o que é visível para testar as coisas invisíveis, porque aquilo que é visível é sustentado por algo que não pode ser visto. A parte essencial da nossa vida, ela é oculta. Só Deus a conhece por completo. Por isso, os olhos de Deus estão voltados para dentro de nós, com o objetivo de refinar o nosso metal interno e revelar o nosso coração. Deus vai permitir abalos e tempestade na nossa vida. Se você está orando por relacionamentos, pode ser que abalos virão sobre os seus relacionamentos para fortalecer a sua essência e as suas raízes. E só depois disso você vai ter condições de estabelecer relacionamentos saudáveis. Os ventos e as tempestades que nós enfrentamos fortalecem o nosso sistema de raízes. A forma de Deus manifestar a sua força está exatamente na nossa fraqueza. Às vezes, somos vasos de barro olhando para fora de nós mesmas, pensando como somos inadequadas. Mas Deus nos convida a olhar para dentro de nós, onde está o verdadeiro tesouro. Os meses de gestação no lugar secreto são fundamentais para a nossa sobrevivência após o nascimento. Estar escondidas e submetidas a determinadas condições nos ajudam a atingir o nosso pleno desenvolvimento.
Quanto mais clamamos por Ele, mais Ele vai nos confiar e nos entregar autoridade e graça. Em vez de nos expormos, nós precisamos permitir que Deus nos exponha no tempo certo. Até que isso aconteça, devemos continuar escondidas, construindo cada degrau, um por vez, secretamente. Deus está procurando pessoas que possam construir uma escala de valores que não se baseia nos valores deste mundo, mas que sejam alinhadas com os valores do coração dele. Devemos buscar um caminho mais alto, um pensamento mais elevado, ajustar a nossa prioridade, aquietar o nosso coração, porque na montanha da intimidade com Deus, ela está ali à espera para ser escalada. E cada uma de nós terá a visão da montanha que subir. A visão muda tudo. Em primeiro lugar, Deus constrói as raízes, estabelece em nosso interior fundamentos sustentadores do seu propósito. Deus só promove publicamente aquilo que primeiro ele edificou no lugar secreto. E em toda a Bíblia nós podemos observar que ele escondeu o que era precioso e que o útero usado para gerar os homens e as mulheres que ele escolheu é justamente o lugar secreto, um lugar escondido que ninguém mais pode ver. É ele que rasga a nossa essência e descobre o que carregamos de mais profundo. O Pai não mudou. Ele continua buscando Davis escondidos que estão mais preocupados com as suas poucas ovelhas do que com os lugares de honra. Deus não mudou. Ele continua procurando hoje mulheres que estão servindo a família, a sociedade, as pessoas, homens de honra que trabalham para o sustento e a proteção da sua casa, para que no lugar secreto estão a ponto de serem promovidos publicamente. Não podemos e nem devemos desejar fugir desse lugar. Que sejamos encorajadas a aguardar a chegada daquele que nos chama, pois não estamos escondidas aos olhos de Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu uno a minha oração com a oração da minha irmã nesse momento. Pai, que alegria poder ouvir essas palavras e saber que nesse lugar que nós estamos agora, servindo a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja local, de repente a nossa comunidade, na nossa escola, no nosso trabalho, o Senhor nos contempla. Nesse lugar, nossas raízes estão sendo firmadas, os seus fundamentos estão sendo estabelecidos sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. O Senhor está gerando, o Senhor está no processo de gestação daquilo que o Senhor vai criar, daquilo que vai nascer através de nós. Nós não queremos fugir do secreto. Nós não queremos fugir da tua vontade para a nossa vida. Nós não queremos fugir do esconderijo que o Senhor, com tanto zelo e preocupação, tem nos colocado. Porque o Senhor sabe muitas vezes que não estamos prontas para ocupar o lugar que o nosso coração deseja. E esse carinho só um pai poderia ter por um filho. Ou só um pai poderia ter por uma filha. E nós contemplamos esse carinho, esse zelo, esse cuidado especial do Senhor. E te agradecemos hoje por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Agora nós vamos entregar ao Senhor a nossa confissão de fé. Você vai declarar essa verdade sobre a sua vida e vai escrever nos comentários repetindo essa afirmação ao longo do seu dia. Deus precisa se certificar de que o meu coração está e permanecerá nele. Medite nessa verdade durante o seu dia e permita que essa palavra faça morada no seu coração. Se essa palavra te abençoou, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e seja um agente de multiplicação dessa palavra, né, desse conteúdo na vida de uma amiga, de uma colega, de um parente, de um familiar. Tá bom? E se você ficou aqui até agora, quer deixar seu pedido de oração, pode deixar aqui nos comentários que todos os dias eu estarei orando por você.
Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida, que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família poderosamente e que as verdades dessa mensagem sejam estabelecidas na sua mente e no seu coração. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.